Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, um movimento mundial que simboliza a luta contra o câncer de mama. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no programa de hoje a Cíntia Seben, que é advogada e vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, e também a Fernanda Pupi, que é coordenadora do setor de psicologia da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM. Primeiramente, então, obrigado a presença de vocês no programa de hoje, para falar sobre esse assunto tão importante que é a prevenção do câncer de mama, Cíntia, começo perguntando para ti que o IMAMA está trabalhando nesse evento que acontece todos os anos, uma campanha já consolidada aqui em Porto Alegre, que é a Caminhada das Vitoriosas. Eu te peço para apresentar então para a população o que tem de novidade para a caminhada desse ano. Sim. A Caminhada das Vitoriosas deste ano, nós temos como o tema #Acesso Já. O que significa esse tema deste ano, É com relação à Lei 12.372 de 2012, que fala que todas as mulheres devem ter acesso ao tratamento em até 60 dias do diagnóstico. Infelizmente, a gente sabe que a letra da lei ela não tem aplicabilidade como realmente deveria. Infelizmente, as nossas mulheres não estão conseguindo esse acesso nesse prazo que a lei refere. Por esse motivo, infelizmente, cada vez mais essas situações estão sendo judicializadas. Nós temos que nos socorrer ao judiciário para que tenhamos um pronto atendimento, tanto na parte dos exames como do tratamento, propriamente dito. Certo, 60 dias é a partir do diagnóstico, Isso, que a mulher exatamente. tem o diagnóstico da doença. Sim. Certo. E como é que, agora passo a pergunta então para a Fernanda, como é que a associação está trabalhando nesse Outubro Rosa, A associação trabalha com outros tipos de câncer, mas como que está preparada para esse evento desse ano, do Outubro Rosa de 2016? Bom, estaremos trabalhando no estado todo, com caminhadas, eventos, ações, e em Porto Alegre, principalmente, a gente está com uma agenda já lotada em palestras, em escolas, empresas, instituições de ensino, de educação. E, inclusive, hoje estive no Presídio de Montenegro fazendo uma palestra para as detentas de lá, Eu acho que Outubro Rosa é para todas as mulheres, Com certeza. Certo. O objetivo do Outubro Azul, essa campanha mundial, é a prevenção, é descobrir antes que está com a doença e saber os caminhos que deve seguir. Por que é importante saber assim e ter a prevenção do câncer? Como é que a gente pode explicar assim, por que é tão importante uma campanha como essa? Porque, na verdade, a gente sabe que quanto antes o câncer for descoberto, mais chances de cura a gente tem, E até, às vezes, a gente vê agora no Outubro Rosa a mídia, lotada, às vezes, de informações não verdadeiras e, às vezes, metade da informação, Então, a gente escuta muito aquela questão mulher tóxica, mulher tóxica. O autoexame, sim, é muito importante, mas ele nunca pode ser um exame isolado. E muitas mulheres acreditam que se elas se tocam e não encontram nada é porque elas não têm câncer. E é uma inverdade, porque todo câncer no seu início, ele não traz sintoma nenhum. Isso é muito importante ser dito, É assintomático. Então, quando a gente vai encontrar esse câncer? Nos exames, principalmente nos exames de imagem, Na mamografia ou na ecografia mamária. Então, por isso a importância. E então, ir ao médico, seja que idade que for, ele vai ver que quais exames, para as mulheres muito jovens, então o autoexame, exame clínico das mamas, e para as mulheres a partir de 40 anos que não participam de um grupo de risco, que talvez tenham que fazer antes, que elas iniciem a fazer suas mamografias e ecografias mamárias. Isso é muito importante. Um câncer encontrado bem inicial, ele tem quase 95% de chance de cura. Encontrado já num estádio avançado, é onde os sintomas já existem, menos chances, não que a gente não consiga, Claro. A cura, mas são tratamentos de tempo maior, extremamente mais invasivos, mais agressivos, Então, o quanto antes a gente achar, melhor, Inclusive o IMAMA por muitos anos bateu nessa tecla, de descobrir antes 95% de chance de cura, Era uma das campanhas do IMAMA. Sim, exatamente. O diagnóstico precoce da doença, além da chance de cura ter um percentual bem maior, isso também implica num
menos onerosidade, né, com relação ao tratamento, inclusive para o sistema público de saúde. Porque se você descobre um câncer de mama num estágio mais avançado, o próprio tratamento ele se torna mais oneroso. Né? E com relação à mamografia, às vezes também as mulheres confundem um pouco. Então eu só tenho que fazer a mamografia, fazer um acompanhamento médico a partir dos 14 anos. Não, não é isso. Você pode fazer mamografia com idade bem inferior a 40 anos. Por que se recomenda aos 40 anos? É onde a incidência de câncer de mama é maior. Mas lá no IMAMA, por exemplo, nós temos voluntárias, temos pacientes que tiveram câncer de mama na faixa dos 24, 30 anos. Então o acompanhamento é importante desde ainda muito jovem, principalmente naquelas pessoas que têm um histórico familiar. Bom, vocês duas falaram de informação, questões que as pessoas de repente não têm essa informação. Mesmo com a campanha tendo aí mais de 20 anos no mundo inteiro, aqui no Brasil um pouco mais de 10 anos, vocês acreditam que ainda tem muita gente que precisa de informação qualificada, que não está chegando a informação? Com certeza, olha, nesse tempo, apesar de toda, né, a mobilização, toda essa movimentação de Outubro Rosa, a gente encontra muito nos hospitais, né, as mulheres chegando em estádios bem avançados, né, então isso quer dizer que ou ela teve medo, né, porque a questão do câncer tem um estigma tão pesado que às vezes elas têm medo de procurar para não encontrar e deixam o tempo, né, enfim, avançar esse câncer, né, e uma coisa bem importante, né, que nem todo câncer, gente, ele é por nódulo palpável. Existem tipos de cânceres que são por microcalcificações intraductais. O que é isso? São microcalcificações dentro dos dutos mamários. E isso nenhuma mulher ela pode se tocar à vontade que ela não vai encontrar nada. O único lugar que a gente vai encontrar essas microcalcificações, se elas forem realmente malignas, e às vezes são bem agressivas, é na mamografia. A mamografia que vai mostrar dentro dos dutos, né? Então, por isso, né? A importância do pacote que eu digo, né? O pacote de prevenção está, né? Na prevenção secundária, que seria, né, descobrir cedo, né? Porque a gente tem aquela prevenção primária onde a gente pode ter fatores de proteção para quem sabe até, mesmo que a gente tenha essa questão da hereditariedade, que é pequena, mas às vezes, né, é o que acaba com... Se a gente pudesse cuidar o estilo de vida, a gente vai poder talvez prevenir. Mesmo que a gente tenha predisposição genética, a gente pode não desenvolver um câncer, né? Então isso que é muito importante, né? E o pacote, aquele que eu estava falando, né? Então é autoexame, né? O exame clínico das mamas, que é feito daí pelo médico. A mamografia é ecografia mamária, né? Dependendo da idade, claro, o médico, e se é um grupo de risco ou não, o médico vai dizer quais os exames que vão ser necessários. Isso é avaliado pelo médico. Mas eles são importantes, não tem exame melhor um do outro. Um vai complementar o outro, né? Então, isso é muito importante, né? A gente saber, né? Vocês recebem muitas mulheres no IMAMA que estão com pouca informação? Sim, nós recebemos. E, infelizmente, né, apesar de todos esses movimentos, não só do IMAMA, mas como com outras instituições no combate ao câncer de mama, os números, eles estão muito altos a cada ano. A previsão do INCA para o ano de 2016 é de 57 mil novos casos. Então isso é assustador, é alarmante e nos leva a crer que esses números eles tendem a aumentar, principalmente no Rio Grande do Sul, que a nível nacional é o estado que mais tem casos, né, de câncer de mama, que as pessoas não têm informação. E além da falta de informação, as mulheres elas têm muito medo. Né? Hoje pela manhã eu participei de um programa de rádio em que os ouvintes ligavam para fazer perguntas, para contar os seus casos pessoais e inúmeras mulheres ligaram dizendo: eu não faço exame há 10 anos pois tenho medo. Eu tenho histórico na família, mas não consulto o médico por medo. Né? Então, poxa, nós, pleno 2016, nós temos pessoas que ainda têm esse receio, né, de ter conhecimento, de descobrir uma doença e não saber como lidar, ou ter medo da morte, né? Aí nós entramos numa questão pessoal e emocional, mas assim, o que eu tenho para dizer é que a cada ano os números têm aumentado. E a nossa batalha, né, lá no IMAMA é para tentar reduzir esses números, mexer, porque não podemos aceitar,
né, que com todas as informações, com os tratamentos modernos, que as mulheres nos dias de hoje ainda venham a óbito em função de um câncer de mama. Os números que tu falaste ali foram de novos casos, né? Sim. Mas os números de óbitos também estão aumentando? Também estão aumentando. E aí passa também, de repente, por essa colocação que tu falaste no início do programa, da questão de que não está conseguindo se cumprir a lei dos 60 dias, que está demorando para se conseguir o tratamento. Será que também isso tem alguma influência nesses números de mortes? Com certeza tem influência, né? Eu acredito que a demora tardia, né, no diagnóstico de um câncer e também a falta de acesso rápido, porque o câncer de mama, uma vez diagnosticado, a chance de cura é até 95%, mas o tratamento ele tem que ser célere, né? Você não pode esperar 1, 2 meses, você tem que de imediato iniciar os tratamentos. Justamente porque as mulheres têm que ter consciência, né? Porque o câncer de mama ele avança rapidamente, né? Porque logo ele vai pela corrente sanguínea nessas células, né? E aí podem se criar as metástases, seja elas metástases ósseas, metástases pulmonares ou até no cérebro, né? Que isso depois, né? Para a gente ter um tratamento que dê conta disso, nem sempre se consegue, né? Então, o quanto antes se encontrar é muito melhor. E as mulheres têm que entender, porque por mais medo que elas tenham disso, que o diagnóstico não é o vilão, o diagnóstico é o que salva a vida delas, né? Então, porque os sintomas, elas vão poder esconder até um momento, vai chegar um momento que elas não vão mais poder esconder, né? Vai chegar um momento que elas vão estar com a imunidade tão fragilizada que elas vão ter que olhar para isso. Então, o quanto antes forem, né, melhor. As chances de cura vão ser bem mais altas, né? Sim. E felizmente a gente tem, né, a medicina na área da oncologia avançou muito, se tem tratamentos hoje em dia de ponta, né, para quem consegue ter, né, chegar nesses recursos, obviamente, né, que se consegue bons resultados, né? Sim. Vida normal pós, né, tratamento, né? Certo, uma questão também interessante que é importante falar é que estima-se que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com práticas saudáveis durante a vida, né, no dia a dia. Eu queria que vocês explanassem para a gente que tipo de práticas são essas que são importantes para as mulheres e também para toda a população para evitar esses casos. Bom, a gente chama de fatores de proteção, né? São vários fatores de proteção que se tem e que, assim, pode sim, né, se tentar evitar um câncer, mesmo que se seja de um grupo de risco. Quando eu já falei 2, 3 vezes em grupo de risco, é bom até explicar, né? Que grupo de risco é aquela mulher que já, por exemplo, no câncer de mama, é aquela mulher que tem mãe, vó, irmãs que tiveram câncer também de mama. Então, elas passam a ser consideradas um grupo de risco. Se elas vão ter o câncer ou não é já uma sentença que vai ter, não é isso. Simplesmente ser grupo de risco é redobrar os cuidados. Isso que é muito importante. Vai ter que ficar de olho aberto, fazer sempre, né? Não que as outras não estejam, mas vai redobrar os cuidados. E nesses fatores de proteção, né? O primeiro, gente, e importantíssimo, que nem deveria ser falado, tabagismo, né? Não fumar. Tem fatores modificáveis, né? Que a gente pode, que são de risco, mas que a gente pode tirar da vida. Tabagismo, o etilismo, né? Que é a bebida alcoólica, né? O sedentarismo, na verdade, né? Movimentar o corpo, que é muito importante. Entre esses hábitos saudáveis que tu colocaste, a questão da alimentação, 40% dos cânceres poderiam ser evitados com uma alimentação saudável, né? Então, todos esses fatores, né? A questão da reposição hormonal, que ela seja discutida com o médico, né? Se a mulher tem condições de repor ou não, porque tem mulheres que sim, talvez desenvolvam câncer em função de uma reposição, mas aí tem que avaliar bem com o médico. Então, esses fatores chamados de proteção, fatores a cuidar, né, da mente, né? Eu sou da área da psico, não posso deixar de falar nisso, né? Hoje em dia a gente sabe que o estresse também está ligado, né? Ele não é um fator sozinho, mas ele também ele contribui numa oncogênese, que é no início de um câncer, né? Então o fator cuidar da mente, cuidar do corpo, né? Cuidar da alma, da nossa espiritualidade, ter um sentido de vida, né? O porquê viver, tudo isso contribui muito para que a gente possa, quem sabe, né? Essa mulher não adoecer, né? E isso é importante. No nosso circuito de palestras que a gente faz durante o ano todo, porque a gente trabalha com saúde da mulher lá na PECAM de janeiro a janeiro, né? Só que, claro, no mês de Outubro Rosa se intensifica porque os pedidos são muitos, né? A nossa agenda já está lotada para Outubro Rosa, mas o ano todo a gente trabalha na saúde da mulher.
E justamente com isso, né? Falar em saúde, para não poder, quem sabe, a gente evitar um adoecimento, né? Esse é um outro problema, né? Porque eu brinco que as mulheres, elas pensam que o câncer de mama, ele só ocorre no mês de outubro. Porque no mês de outubro é um movimento, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, com relação à prevenção do câncer de mama. Mas nós não temos que nos preocupar com isso só no mês de outubro. O IMAMA também, nós temos uma agenda lotada no mês de outubro, com palestras, com eventos, são as empresas, os órgãos públicos, né, associações, enfim, diversos órgãos nos solicitando palestras, mas no mês de outubro. O IMAMA, ele trabalha com a prevenção durante o ano todo, de janeiro a janeiro. Nós também temos demandas durante outros meses do ano, mas elas se intensificam no mês de outubro. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que nós temos que nos preocupar com isso durante todo o ano. Certo. E me parece que as empresas todas querem tirar uma foto cor-de-rosa, né? Sim. Todas querem. É muito bonito, o movimento é realmente para isso, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar o ano todo, justamente, né? Vamos cuidar, né? Você acha que dá para dizer que esse aumento no número de casos, ele é associado à falta de informação e também à mudança no estilo de vida da população que está ficando sedentária, que esse negócio de computador, smartphone, tablet está saindo da rua, as crianças, por exemplo, não brincam mais na rua, brincam em casa, tem um movimento assim, né? Vocês acreditam que pode passar por isso aí, estilo de vida que a população de todo mundo, inclusive do Brasil, tem seguido? Sem sombra de dúvida, já tem 1000 artigos científicos, né, descobertas nesse campo, né, sem sombra de dúvida, né. Infelizmente a gente não tem como se cuidar tanto quanto a gente deveria, né, então eu acho que o grande segredo é o diagnóstico precoce, né, é se cuidar, é fazer os exames, é encontrar cedo, porque na verdade por mais que a gente queira nos alimentarmos bem, por exemplo, nós temos a questão dos agrotóxicos hoje em dia, né, então a ideia é comer colorido, tá, mas o comer colorido, né, é o comer, às vezes, o agrotóxico. Então tem que higienizar bem os alimentos. Às vezes a gente vive, que nem aqui em Porto Alegre, numa questão estresse, né? É o movimento, né? É o chegar, né? Então, não necessariamente a gente consiga ter uma qualidade de vida para poder dizer que esses fatores de proteção vão nos ajudar. Então, por isso que eu acho que o grande segredo, né, é o diagnóstico precoce. Descobrir cedo e descobrir a tempo de a gente ter, né, capacidade de curar essa mulher, né? Eu entendo que é uma série de fatores, né? Eu acho que também tem a ver com a etnia aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós temos o sedentarismo, a questão do uso de bebida alcoólica, eu acho que é uma série de fatores, tem a questão genética também, né? No câncer de mama, a questão genética é 10%. Se a gente fosse avaliar, né, é uma porcentagem pequena, mas mesmo assim ela é considerável. A gente tem que, né, cuidar, né, dessas mulheres que têm essa predisposição. Pois é, por isso que eu penso que é todo um conjunto, né? Nós não podemos assim apontar um item isolado, né? Até hoje nós estávamos com uma voluntária lá do IMAMA que passou pelo câncer de mama e é uma pessoa que tem uma alimentação extremamente saudável, né? E teve um câncer de mama. E aí o que ela nos relatou? Ela disse assim, olha, eu tive o câncer, mesmo tendo uma alimentação muito saudável, mas os efeitos da quimioterapia, eles foram diferenciados, né? Então, acho que é tudo uma série de fatores. Justamente, ela está falando uma coisa muito importante, né? Porque depois, assim, ó, quem mantém qualidade de vida, um estilo de vida saudável, quando chega um adoecimento na vida, a sua imunidade, né, para suportar, né, todos os tratamentos que vêm pela frente é diferente. Por exemplo, um tabagista, né, ele não tem, às vezes, capacidade de fazer uma cirurgia, ele não tem uma capacidade cirúrgica, de uma cirurgia de grande porte, né? Então, por isso a gente tem que saber que tudo que tu tiver plantado na frente, né, anterior, né, a tua imunidade vai estar melhor. Às vezes, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes não é o câncer que leva, né, a óbito, né? É uma quimioterapia, é aquele tratamento extremamente invasivo que, pela não ter imunidade, a paciente entrou em óbito, né? Então, tudo que a gente fizer agora, no aqui e agora, né, é o que a gente vai plantar. Quando eu faço essas palestras, né,
pelo estado, a gente percebe muitas mulheres bem jovenzinhas assim escutando. Eu sempre digo isso para elas. Agora, né, tá tudo bem, né? O corpo tá bem, né? Não sente dor, não tem nada, né? Mas tudo que elas fizerem aos 20, aos 25, 30 anos, vai ser o que elas vão colher lá na frente, né? Então, saúde, estilo de vida é para todos, né? Saudável, né? Certo, uma pergunta que é importante, a questão do diagnóstico. Para ter um diagnóstico precoce e em tempo de quanto em quanto tempo é bom para prestar os exames e fazer essa bateria de exames, vamos supor? Olha, a indicação é que os exames eles sejam feitos anualmente, né? Que haja um acompanhamento de 12 em 12 meses. Mas também tem que ser avaliado pelo médico, porque tem médicos, por exemplo, dependendo, né, da anamnese que eles fazem, né, eles vão perceber que essa paciente precisa voltar em 6 meses, né, então é avaliado por eles. Ou essa paciente pode ficar por 2 anos, né, é uma avaliação médica no caso, né, mas, né, se sabe que anualmente, né, depende do histórico, até porque às vezes as nossas pacientes, as voluntárias chegam lá no IMAMA contando um caso de uma vizinha, de um parente, mas como é que com ela aconteceu assim, comigo aconteceu assim, como é que ela perdeu o cabelo, eu não perdi? Então, é caso concreto. Aí vai depender do profissional, né, que está acompanhando, da necessidade, mas uma pessoa que não teve um diagnóstico ainda, né, mesmo que não seja maligno, algum outro problema de nódulos, de cistos, né, o profissional vai orientar qual é a periodicidade desse exame. De repente vai ter uma paciente lá que já tem um histórico familiar, que vai precisar fazer num tempo menor. Né? Certo. Acho que então nós vamos terminar o nosso bate-papo por esse bloco. Convido você a continuar com a gente falando sobre o câncer de mama no próximo bloco do TV Câmara Entrevista. A gente já volta.